Perda da memória, falta de equilíbrio e incontinência urinária na terceira idade pode ser frequente, mas isso não significa que seja normal. Perda da memória e falta de equilíbrio, mal de Alzheimer ou hidrocefalia? A hidrocefalia ocorre quando o líquor que circula pelo cérebro atuando como sistema de proteção não consegue ser reabsorvido. Normalmente, há cerca de 250 ml desse líquido circulando e sendo reabsorvido pelo cérebro de um indivíduo adulto, quantidade que se refaz em média 3 vezes por dia, diferentemente da hidrocefalia infantil, em que ocorre a expansão da cabeça, porque ainda não há consolidação óssea da caixa craniana. No adulto, o líquor não reabsorvido acumula-se nos ventrículos, comprimindo estruturas cerebrais importantes e causando os 3 sintomas. No Brasil, há aproximadamente 11 mil novos casos em adultos por ano, atingindo igualmente homens e mulheres, principalmente a partir dos 65 anos. Saiba mais sobre este assunto agora no programa de Bem com a Vida. E você conferiu aí esse VT falando sobre a hidrocefalia e hoje nós recebemos aqui o Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, que vai falar conosco hoje mais sobre o que é hidrocefalia. E eu já comecei perguntando, né, doutor, porque eu não conhecia. Eu acho que muita gente também, quando se fala hidrocefalia, automaticamente a gente volta para aquela infantil. Essa hidrocefalia que nós vamos falar é uma que comete mais a terceira idade. Pressão normal? Isso. O que é esse tipo de hidrocefalia? Isso é bem interessante. Primeiro, se a gente entende o funcionamento, a gente entende as doenças. Então, o que é que acontece? A gente tem um líquor que envolve todo o nosso cérebro e ele é produzido. Então, a gente tem, em média, 150 ml de líquor e a gente troca essa capacidade 3 vezes. Então, a gente tem 150, produz 450. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente começa a entender as doenças. No caso da criança, se ela nasceu com uma malformação congênita ou que faz uma dificuldade desse líquor se movimentar ou algum tipo de obstrução ou uma produção excessiva, isso vai dar hidrocefalia. No idoso é bem semelhante. Com o envelhecimento, esse líquor pode ter uma certa dificuldade de ser reabsorvido. Mas ele não causa um inchaço? Isso causa também. Causa a parte também? do ventrículo, qualquer hidrocefalia acontece isso. Tá. O líquido começa a se acumular. Eu expliquei, a gente produz 450 Sim. por dia e só tem 150. Então, qualquer problema da absorção vai fazer com que esse líquido se acumule. No caso do idoso é um pouquinho diferente, porque essa reabsorção ela é dificultada, ela não é completamente impedida. Então, dá essa hidrocefalia que a pressão craniana não aumenta tanto e dá alguns sintomas. Daí o nome é hidrocefalia crônica do adulto ou hidrocefalia de pressão normal. Ela comete mais a terceira idade? A terceira idade. Ela é uma entidade relativamente nova. Na medicina, o novo, a gente fala 65, foi quando foi publicado o primeiro trabalho dela. Tá. Então, demora um tempo até a gente se informar e começar a ter tratamentos possíveis. Então, o que diferencia? A gente sabe que com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente tem visto algum tipo de doença, como as demências, né? A grande maioria das demências é demência de Alzheimer, é o que chama mais atenção. O segundo caso é a demência vascular. Mas a gente tem 5% dos casos de demência, que é a demência causada pela hidrocefalia de pressão normal. O que é que ela difere das outras? É que existe um tratamento cirúrgico para ela, que pode reverter muitos desses sintomas. Daí a relevância da doença. Mesmo na terceira idade? Mesmo na terceira idade. Pode ser encaminhado para uma cirurgia? Pode ser encaminhado. O que é importante as pessoas entenderem? Então, qualquer paciente idoso, acima de 60 anos, a gente recomenda, ele tem que ter o médico de base dele, que de um modo geral é o geriatra, o médico da família que vai acompanhar. Tá. Ele notando algum quadro senil ou demencial, antigamente a gente falava que é normal, né? Está gagá, é da idade. É da idade. Hoje não, a gente sabe que existe uma série de tratamentos e que pode melhorar muito a qualidade de vida desse idoso. Em alguns casos, o neurologista, vai ser necessário pedir ao neurologista uma avaliação e esse neurologista vai encontrar um quadro demencial e ele vai diferenciar dos vários tipos que existem. Em 5% das vezes, alguns trabalhos mostram, vai ser essa hidrocefalia de pressão normal. É só a demência, os sintomas? Tem mais? Tem Isso, outros? Tem. É uma tríade.
Então, só para a gente ver a importância desse tema, né? A doença de Alzheimer é que o governo americano mais tem investido de pesquisa. Tá. Porque a gente sabe que as demências não comprometem só o paciente, e sim a família inteira, né? Completa, né? Então, ela tem uma limitação muito grande. Então, no caso da hidrocefalia de pressão normal, qual seria a tríade? Seria incontinência urinária, alteração cognitiva, alteração de memória e alteração de marcha. Ou seja, se você pensa na sua mente como seria o idoso típico, né, que a gente vê na ilustração, lembra isso, né? Uma determinada alteração de memória, a marcha um pouquinho mais lenta, como se o pé tivesse imantado, e a incontinência urinária. Então, por isso que é importante ter um médico de referência, para ele saber diferenciar esses tipos. E, doutor, como claro, através dos exames, mas de uma forma precoce, dentro de casa, às vezes ela é muito confundida com Alzheimer? E isso é muito confundida, porque o que acontece? Quem é leigo ou nunca ouviu falar ou não entende do assunto, parece semelhante, né? Alguém que está com alteração de memória, tem uma determinada dificuldade para andar e está perdendo a urina. Por isso da importância de ter o médico de referência e o médico especialista, né? Ele vai ajudar na diferenciação. Então, como é que se diferencia? Um paciente que começa um quadro demencial, de um modo geral, um quadro arrastado, ele começa com essa alteração da memória ou cognitiva, a alteração de marcha e continência urinária. Muitas vezes é necessário o exame de imagem para você ver esse ventrículo que está dilatado e algumas vezes a gente tem que fazer os testes, que a gente chama de testes funcionais, que é tirar uma quantidade de líquido, eu não falei que é dificuldade de reabsorção, então ele tira uma determinada quantidade de líquido e vê se esse sintoma melhora. Então, diferente da maioria das demências, essa é uma demência que pode ser reversível. Olha, que boa notícia, né? É uma boa notícia. Doutor, qual a maior causa da hidrocefalia pressão normal? A causa dela, basicamente, é essa dificuldade de absorção. Na maioria das demências, a gente ainda não tem, vamos dizer, uns tratamentos que modificam o curso da doença, né? A gente consegue estabilizar. E a gente tem uma determinada dificuldade de compreender o que é que predispõe a esse tipo de doença. Que é a pergunta de todo mundo, né? Depois de uma determinada idade, você tem um familiar com isso. O que a gente sabe é que o problema é causado por essa dificuldade de absorção. Não tem, desculpa, alguma raiz hereditária? Pode acompanhar na família? A maioria das doenças tem. No caso da hidrocefalia de pressão normal, não tenho que precisar para você se existe um gene específico. Isso a gente ainda não tem essa informação. E fazendo tratamentos, exames, sendo diagnóstico, qual o melhor tratamento? Seria uma válvula? Qual o procedimento? Eu trouxe até uma válvula aqui para mostrar, porque o que é que acontece? Qualquer procedimento, ainda mais quando envolve cirurgia, tem um risco, né? Tá. Se a gente está falando de um paciente idoso, a gente pensa duas vezes esse risco. Por isso que eu né? perguntei para o senhor, mesmo na terceira idade? Isso. Mas a hidrocefalia de pressão normal, quando diagnosticada, quando feitos os testes, visto que esse paciente melhorou, já que a gente sabe que as doenças crônicas, muitas vezes elas deixam alguma sequela, né? Então é necessário fazer toda essa avaliação para a gente ver o quanto isso é possível ou não de melhorar. A decisão da medicina sempre é uma balança, né? Tudo envolve um risco, né? Então eu trouxe aqui um modelinho dessa válvula, que você pode pegar. Essa é uma válvula real, ela é de silicone. Esse é o catéter que fica intracraniano, dentro do ventrículo, para justamente... mas a gente corta um pedacinho dele, é só uma parte que fica lá dentro. Esse é do jeito que ele vem. E é interessante que qual o raciocínio? É como se fosse um bypass. Você tem um líquido acumulado, você vai colocar esse catéter lá dentro e vai desviar o fluxo. Esse líquido, em vez de se acumular dentro da caixa craniana, você vai fazer esse bypass para ir geralmente no peritônio. Aqui está a válvula, que é propriamente dita, ela que regula a pressão, e aqui está o catéter. Ela é longa assim porque ela vem pelo subcutâneo e fica até o peritônio. Então, esse líquido que está acumulado da cabeça passa a ser desviado, indo para a região peritoneal, onde o próprio organismo absorve. Olha. Aqui, ele é silicone, né? Dá para a gente palpar e ver. É uma cirurgia demorada? Como que é esse procedimento? O procedimento é um procedimento rápido, na maioria das vezes, né? Óbvio que tem diferença de paciente para paciente. As maiores preocupações nossas é número 1, né? Isso vai melhorar o sintoma? Então, fazendo esses testes, o TAP teste ajuda a gente. E o segundo são as intercorrências que podem acontecer em procedimento, né? Na válvula, o que é que preocupa a gente? É a chance de infecção
existe uma porcentagem de pacientes que vão ter infecção e qualquer mecanismo que você coloca... A infecção que o senhor fala depois de colocado, no isso, dia a dia. Isso, depois de colocado. Então, você faz um furinho na região craniana. Aqui a gente tem um modelinho para eu mostrar para vocês. Então, pode ser um ponto aqui na frente, ou um ponto aqui atrás. O médico que define sobre esses pontos, ele vai colocar esse catéter intracraniano aqui, nesse ponto. Isso fica dentro do ventrículo. A partir daqui, essa válvula, esse catéter que fica na região cervical, ela desce até a região abdominal. Então, quais são as preocupações, né, de intercorrência que podem acontecer? Como qualquer sistema mecânico, ele pode obstruir, ele pode ter infecção. Essas são as duas intercorrências que preocupam mais a gente, né? E, além disso, hoje a gente já tem válvulas que regulam a pressão, que era uma preocupação, né, de todo mundo. Tá. E o paciente pergunta isso. E se drenar muito? E se drenar pouco, né? Então, hoje, principalmente na hidrocefalia de pressão normal, na grande maioria das vezes, você faz um sistema que, por fora, sem cirurgia, você consegue colocar para drenar mais ou menos, e regulando essa pressão. E, doutor, né, um grande avanço da medicina, mas e a prevenção? Isso. Existe a prevenção? Isso. Essa é uma pergunta muito importante e todas as demências partem desse mesmo tipo de pergunta, né? Duas perguntas. Você falou da prevenção, ainda vou ampliar. E o diagnóstico precoce, não é? Sim. Ninguém quer tratar uma doença depois dela estabelecida, né? Não. Então, na maioria das vezes, a gente sabe, quanto antes a gente descobrir uma doença e tratar, melhor, né? Na demência mais comum, que é a demência de Alzheimer, a demência, ela não tem uma causa, uma identificação precoce. E a prevenção, a gente tem algumas características da prevenção. A gente diz que o hábito de vida saudável... Então, sempre, né? Sempre em tudo. Eu sempre brinco que, assim, você vê um médico na televisão, vai estar falando a mesma coisa, né? Quando fala de prevenção de doença. Que é uma vida saudável, uma dieta balanceada. Isso serve para a grande maioria das doenças, né? Então, para os casos de demência, também vai ser bem semelhante. Agora, na hidrocefalia de pressão normal, se existe uma prevenção específica, a gente ainda não tem essa informação. Então, mas uma vida saudável já é um bom e um grande começo para que você realmente possa se cuidar e ter uma vida... E para qualquer cirurgia, né? Se a gente pensa o fator endógeno do paciente, né? A característica dele vai ser essencial. Então, se ele tem um coração bom, tudo vai ser com menos risco, né? Doutor, todos os casos, assim que diagnosticado, é necessária a cirurgia ou podem ser tratados com medicação? Tem outros recursos? Isso. O principal fator que dificulta, às vezes, o tratamento da hidrocefalia de pressão normal é identificar. Então, muitas vezes... identificar? É identificar. Muitas vezes, quando chega num consultório, ou meus outros colegas, um paciente já está com a doença avançada. Então, você pesa muito na balança o quanto fazer essa cirurgia pode trazer ou não benefício. Então, a decisão conjunta, né, do médico com a família, você faz os testes funcionais, que é a retirada do líquor, vê quanto esse paciente melhorou. Então, na maioria das vezes, essa decisão e o quanto vai melhorar depende de caso a caso. E quem tem hidrocefalia pode viajar de avião? Pode. Hoje em dia, a maioria dos sistemas, a gente, aqui em São Paulo, acaba que drena paciente do Brasil inteiro, né, muitas vezes. Então, vira e mexe o paciente, faz o procedimento, com algumas semanas ele já consegue viajar. Então, essa válvula, né, ou qualquer outro tipo das outras neurocirurgias, o paciente pode viajar, não tem nenhuma contraindicação absoluta. E doutor, atinge mais homens ou mulheres? É bem semelhante. A hidrocefalia de pressão normal é bem semelhante. É bem semelhante. A grande questão, a gente fala homens e mulheres para tudo, né? Todos são seres humanos, mas na parte de saúde é uma diferença muito grande. O primeiro fator que a gente percebe é que a mulher vive mais, né? Se a gente for imaginar que saiu recente, né, o censo do IBGE, a mulher tem mais de 5 anos de vida do que o homem. Então, as doenças crônicas degenerativas, as mulheres vão viver mais, elas provavelmente vai ter uma população idosa maior de mulheres do que de homens. Então, quando a gente olha em países com a população mais envelhecida, como a Europa, como os Estados Unidos também, você percebe isso, né? Que há uma porcentagem muito maior de mulheres passando dos 65 anos do que de homens. Então, cada vez mais, talvez porque a mulher se cuida mais, Se cuida mais, não é verdade? Doutor, o Alzheimer, ele tem estágios, ele tem, né? Uma pessoa que, por alguma dificuldade, não conseguiu diagnosticar a hidrocefalia, ela, não sei, por alguma ocasião, ela não tratou. O que pode acontecer? Ela tem estágios também? Ela cresce? Como que...
Isso. Tem uma máxima na neurologia, na neurocirurgia, que a gente fala tempo é cérebro. Porque o que acontece? As células dos neurônios, elas não se regeneram. Tem uma parte que a gente chama da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se readaptar, mas os neurônios, eles não se duplicam, como as células da pele e dos outros órgãos. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo for o tratamento, menos algumas sequelas o paciente vai ficar. Então, quando às vezes você vê de frente ao paciente que tem 2 anos, 3 anos de sintoma, e a família muitas vezes não observou, né, não procurou, ou não tem um geriatra, não faz o acompanhamento, é muito difícil essa reversão. Em alguns casos você faz o procedimento, mas o grau de melhora do paciente vai ser muito menor. Então, o que é mais importante em tudo, principalmente em saúde, se a gente fala de neurônio? A prevenção. E prevenção, quando a gente fala, não é só medidas de hábitos, e sim a pessoa fazer o acompanhamento regular com o médico. Quando for mais jovem, com o médico da família, mais idoso ou com o médico da família ou geriatra, que esse profissional vai saber identificar e vai saber diferenciar o que é decorrente da idade, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos ter doença, e quando é um tipo de patologia que é necessário intervenção. E, doutor, no nosso SUS, né, no nosso sistema de saúde público, já tem um tratamento para a hidrocefalia, caso seja também a cirurgia? Tem, sem dúvida. No Brasil, uma coisa curiosa, né? Óbvio que a gente critica, tem uma série de problemas no sistema único de saúde, mas algumas patologias e algumas doenças, eles são centro de referência de formador, né? Então, você vê no Hospital das Clínicas da USP, na Unifesp, tem equipes específicas que estudam esse tipo de patologia. Então, é importante a pessoa identificar e ir nesse fluxo, né, ver órgãos ou locais que se façam esse tipo de procedimento. Não só nos hospitais e escolas, nas outros também. Então, é uma neurocirurgia, né, óbvio, com todo envolvido com isso, mas que é acessível. Na maioria dos locais onde tem um neurocirurgião, é possível fazer esse procedimento. Então, isso é muito bom saber, né? E, doutor, para quem está nos assistindo agora, aqui pela manhã, até para ter mais conhecimento, porque eu já vi muitos jovens de terceira idade, né, que por uma incontinência urinária acaba tratando as vias urinárias e é moroso, né? Tem um trabalhar, como é difícil também o diagnóstico, né? É um pouco mais lento. Então, é importante a pessoa se informar também e perguntar para o médico. Com certeza, A gente está vendo a transição no Brasil, né? Então, a população está envelhecendo. Em pouco tempo, acredito que a gente vai estar como os países da Europa. Vai ter essa inversão, ter uma população maior de idosos, muitas vezes até do que de jovem. Então, nessa transição é difícil, né? A gente vê alguém com essas características que eu dei e fala, é da idade, é assim mesmo, passou dos 70. Então, o acompanhamento é importante por isso, né? O médico, o geriatra ou o médico da família vai estar acostumado e vai saber diferenciar o que é realmente da idade. A idade muda, né? Nosso músculo, nossa pele, né? O cérebro também. Então, ele vai saber fazer essa diferenciação. Então, é importante orientar, principalmente seu grande público, dizer que notou algum tipo de diferença, principalmente da parte cognitiva, não aceite como isso é da idade, isso é caduquice, não. Precisa do especialista, precisa do médico generalista, não precisa procurar o neurocirurgião achando que é essa doença, mas procurar o médico generalista, que ele vai ajudar a fazer essa diferenciação, fazer os exames que forem pertinentes. Tá certo. Daqui a pouquinho aqui no De Bem com a Vida, a gente vai ter pet terapia sobre a recuperação de pessoas que passaram por algum trauma, enfermidades e o quanto o cachorrinho ajuda, né? Um animalzinho ajuda. Ajuda nesses casos também? Muito. Eu tive uma experiência, eu morei 1 ano e pouco na Califórnia, na universidade, na UCLA, né? Fiz uma especialização lá, em neurocirurgia funcional. E lá é bem curioso, os cachorros têm uma parte da visita, não tem um familiar que vai, eles têm uma visita dos cachorros. Então, os cachorros, animais de estimação visitam dentro do hospital. Família. É dentro do hospital. No Brasil ainda não é realidade, mas nos Estados Unidos isso é comum. Então, não há dúvida nenhuma que essa atenção, o cuidado, o amor do animal ajuda, sim, na reabilitação. Então, tá certo. Então, você não... daqui a pouquinho, aqui no De Bem com a Vida. Hoje, no Pergunte ao Doutor, nós conversamos com o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, e os contatos do doutor para você tirar suas dúvidas, né, esclarecer qualquer coisa que você ouviu no nosso bate-papo nessa manhã, é só você acessar o www.neuro.com.
É isso mesmo? WiNeuro, é o wineuro.com. WiNeuro, tá bom? .com. Aí você pode enviar o seu e-mail e tirar as suas dúvidas.